Economia agora. 206 mil veículos foram produzidos no Brasil no mês passado, segundo a associação que representa o setor, Anfávia. O número é 13% menor que o registrado em novembro do ano passado. A queda ainda se deve à escassez de semicondutores no mercado mundial. Já no acumulado deste ano, houve alta de quase 13% na produção. Quanto às vendas, novembro registrou 173 mil novos veículos, queda de 23% em relação ao mesmo período de 2020. Mas no acumulado do ano também teve alta, 5%. Enquanto isso, a projeção da inflação deste ano segue em alta. O mercado financeiro elevou a previsão mais uma vez. A expectativa do Boletim Focus é fechar o ano em 10,18%. Lembrando que o Boletim Focus reúne as avaliações de mais de 100 instituições financeiras. E esse é o assunto de hoje para o nosso comentarista de política e economia, Ricardo Caldas. Boa noite, professor. Explica para a gente por que a expectativa, a previsão é de nova alta. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. A questão é que os agentes econômicos estão vendo os resultados dos índices de inflação, especificamente do IPCA, que é aqui em média a nossa inflação oficial, e eles não param de ou subir ou se manter estáveis. Por exemplo, setembro 1,1%, outubro 1,2%, e agora a prévia que saiu de novembro era alguma coisa em torno de 1,1%, 1,15%. Ou seja, não há nenhum sinal de trégua em relação à inflação. E, com isso, os agentes econômicos privados, que são quem responde essas pesquisas, como você colocou muito bem, eles estão muito pessimistas sobre a capacidade das autoridades monetárias controlarem a inflação este ano de 2021. Por isso que a expectativa de inflação subiu ainda mais e talvez até suba um pouco mais, porque nós temos ainda mais 2 rodadas de Boletim Focus e não se esqueça que nós temos agora, essa semana, também o Copom. Nós temos uma arte sobre isso. Veremos aqui agora. Explica para a gente, professor. Então, dá para ver claramente que há um mês atrás, a expectativa dos agentes econômicos privados, né, dos analistas financeiros, dos analistas de investimento, era alguma coisa de 9% de inflação, 9,3%. Semana passada já tinha passado a barreira psicológica, que é importante, das duas casas, né? Passou 10%, chegando a 10,15% e agora chegou a 10,18%. Pode ser que se considere como um aumento marginal, mas o que importa para nós aqui é a tendência, e a tendência realmente é de alta, ou seja, há um pessimismo muito grande dos agentes econômicos em relação à inflação. Em relação ao PIB, não. O PIB está mais ou menos estabilizado, já chegou a 5%, um pouco mais, caiu para 4,8%, 4,7%, está alinhado com as expectativas do mercado e acredita-se que vai ser alguma coisa em torno disso. Os mais otimistas acham que vai passar de 4,7%, por exemplo, os organismos internacionais, Banco Mundial, OCDE, apostam no crescimento para o Brasil de 5%. Os agentes econômicos estão um pouco mais pessimistas, 4,7%, mas deve ser alguma coisa em torno disso. Então, ou seja, muito pessimismo em relação à inflação e um pouco mais de otimismo, vamos dizer, em relação ao PIB. E em relação à taxa Selic, né, Paulo? É interessante observar e mostrar para os nossos telespectadores, se mantém estável. Por quê? Porque eles estão esperando um aumento de 1,5% na taxa Selic essa semana. Agora, esses são os números deste ano, são as previsões para este ano. Isso. E para o ano que vem? Bom, Paulo, para o ano que vem a coisa não está muito boa, não. Então, são esses os números. Exatamente. São números realmente que nos fazem parar para pensar. A gente estava discutindo ali se o PIB ia ser 4,7, 5, etc., né? Agora não. Agora aqui a discussão é outra. Se vai ser 0,58, se vai chegar a 1. Era 1 há 4 semanas atrás. Agora o mercado acredita que o crescimento do PIB vai ser em torno de 0,5% em todo o ano de 2022. Isso em relação ao PIB. Em relação ao IPCA, que lá atrás estava em torno de 3, 3,6, 4, chegou a 4,6, agora já está em 5%. Ou seja, o mercado está andando meio de lado, como se diz, e está bastante pessimista para o ano que vem. Tanto em relação ao PIB, como em relação ao IPCA, e também espera novos aumentos da taxa Selic. O dólar está mais ou menos estabilizado em 5,5. Ok, professor, obrigado. A gente segue acompanhando ao longo da semana. Até amanhã. Até amanhã.